Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e no dia de hoje, em pleno domingo, vamos ao episódio 104, falar justamente sobre esse tema que envolve essa doença crônica metabólica, a obesidade, há um problema emocional comportamental e com isso a gente chega na obesidade emocional. O que significa isso? Você vai compreender que a obesidade emocional é o primeiro passo no tratamento da obesidade, porque o que faz o paciente ficar obeso não é o superávit calórico, não é a falta de exercício físico, na verdade é uma junção de tudo isso, que vem tudo de acordo com o comportamento que o ser humano tem. Por isso que é tão visto no meio acadêmico, né, e no meio científico, nos estudos, que geralmente pessoas que são obesas têm outras pessoas que na mesma casa também são obesas. Vocês já perceberam isso? Aí alguns vão falar, é a genética. A genética tem sim o seu papel, mas o principal fator aí é a epigenética, que é o comportamento, que é o ambiente. Então a obesidade emocional, ela está muito ligada ao ambiente que esse paciente vive. Nós, hoje, em plena sociedade, século XXI, temos muito celular, acesso à internet, televisão, e isso faz com que nós sejamos bombardeados com informações a respeito de comidas hiperpalatáveis. Cada vez aparece uma propaganda nova com um superalimento. E isso faz com que o paciente ele vá ativando gatilhos na sua mente, despertando o desejo, e faz com que ele não tenha adesão ao tratamento do emagrecimento. A obesidade emocional ela envolve vários fatores. É por isso que é tão difícil pacientes emagrecerem. Porque se fosse algo fácil, a gente não teria pacientes com obesidade. Imagina comigo, a saúde e a ciência luta para erradicar quase todas as doenças, né? Tem doenças que de fato é bem difícil de acabar, né? São doenças perenes que elas infelizmente estão aí no nosso dia a dia e a gente precisa aprender a convivê-la. Uma delas é a obesidade. A obesidade não vai se acabar. Por que não se acaba? Porque simplesmente não é fácil o tratamento. Então, os pacientes que viram obeso, a primeira coisa que tem que compreender é que isso é uma condição clínica, é uma questão de saúde. E para tratar essa questão de saúde é necessário um longo prazo de tratamento. É necessário uma consciência, primeiro, de que você tem esse problema e uma consciência de que o tratamento é a longo prazo. A grande maioria das pessoas não tem essa consciência e elas tentam formas, né, estrambólicas para emagrecer. Começa a fechar a boca, começa a se matar nos exercícios físicos como se isso fosse resolver, começa a fazer certas coisas que não são o tratamento correto, prescrito pelos especialistas. Isso vai culminando em ansiedade, isso vai culminando em depressão, porque o paciente se olha no espelho e vê que não consegue emagrecer, se olha no espelho e vê que as roupas não estão cabendo mais, começa a ter problema nos relacionamentos, problema com a família, começa a sofrer um certo tipo de bullying, começa a ser separado da sociedade por conta da sua condição de obesidade. As pessoas não querem estar perto de você porque você pesa 120, 130, 140, 150 quilos. Você começa a ter problemas na sociedade, né? Quando você vai pegar um ônibus, quando você vai pegar um avião, quando você vai comprar um carro. Tudo é um problema porque talvez você não caiba. E isso vai gerando gatilhos mentais que faz com que o paciente ele tenha sérios problemas nesse tratamento. Isso tudo envolve a obesidade emocional. E a gente começa a compreender a função da psicologia, a função das terapias, a função dos medicamentos que agem no sistema nervoso central para ajudar o paciente a controlar o seu comportamento. Eu fico muito chateado quando eu vejo comentários de pessoas que são ignorantes e que querem comentar a respeito do processo de emagrecimento dizendo o seguinte: as pessoas não emagrecem porque não têm vergonha na cara, não têm força de vontade. Aí, geralmente, quando essas pessoas querem fazer isso, elas fazem uma comparação com um processo que ela conseguiu passar, porque ela diz: olha, eu só fiz mudança alimentar e eu tô bem, não preciso usar medicamento. Mas veja, cada caso é um caso diferente, nem todo mundo tem a mesma mente, nem todo mundo tem o mesmo comportamento. Então é necessário a gente compreender que tem pacientes que estão no processo de obesidade, não é porque querem, não, é porque não conseguem sair. Tem primeiro um problema psicológico atrapalhando, né, a adesão ao tratamento físico da obesidade. E a gente primeiro precisa cuidar da mente desse paciente. É por isso que em casos de obesidade com
associações a problemas neurológicos, a gente começa a resolver primeiro a obesidade emocional, para depois resolver de fato a obesidade física, né, o excesso de gordura corporal. A gente precisa compreender que está tudo interligado. Não é aquela ideia de corpo e mente separado. Corpo e mente estão num organismo só e interagem. A mente, quando ela não está funcionando bem, ela reflete no corpo. O corpo, quando não está funcionando bem, reflete na mente. Então é por isso que a gente precisa estar com um olhar atento, um olhar de um profissional. Se você é uma paciente, pode ter certeza que eu estou aqui para te ajudar. Se você é um profissional que está aqui aprendendo, pare com esse preconceito besta de ficar dizendo que as pessoas não emagrecem porque não querem. Existem condições neurológicas por trás disso que faz com que o paciente tenha muito mais dificuldade em aderir ao tratamento. Esse foi o podcast de hoje. Compreenda essa mensagem que é muito importante e amanhã estaremos aqui novamente conversando um pouco mais sobre o processo de emagrecimento.